Fala aí, turminha! Como é que vocês estão? Espero que estejam bem, viu? Então, hoje nós vamos para mais uma aula de ciências. Pegue aí o seu caderno, seu lápis e anote tudo, certo? Pessoal, na aula passada a gente falou dos ecossistemas, né? A gente falou de ecossistema, biodiversidade e tudo na parte mais geral. E hoje nós vamos falar especificamente dos ecossistemas brasileiros, né? Sabemos que o Brasil é um país extremamente rico em biodiversidade, um dos mais ricos do mundo todo, né? E essa riqueza se expressa nos nossos ecossistemas, ok? E aí, né? Esses ecossistemas brasileiros que a gente vai ver são a Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, o Pantanal, a Mata Atlântica e os Pampas, né? Esses são os nossos principais ecossistemas, nossos aí mais conhecidos, mais estudados, né, dos nossos ecossistemas. E a gente vai começar vendo, né, a Amazônia, que é a maior floresta tropical do mundo, né, e que está presente no nosso país. Claro, a Amazônia ela não é totalmente brasileira, entendemos? Ela está localizada no Brasil, mas ela se estende, né? Entre o Peru, a Colômbia, Venezuela, Equador, Suriname, Guiana Francesa, Guiana, né? E uma grande porção, que a gente pode, a grande porção dela, uma das maiores partes dela, está no Brasil, né? E aí ela tem uma grande diversidade de plantas, animais, também ela abriga, né, povos indígenas, que são comunidades de povos originários brasileiros, né? São os primeiros brasileiros. A Amazônia também, ela possui uma das maiores bacias hidrográficas do mundo, né? Ela vai deter aí mais ou menos 20% de toda a água doce disponível no mundo, para vocês terem noção de como a Amazônia é importante, né? 20% de toda a água doce do mundo disponível está na bacia hidrográfica da Amazônia. O clima da Amazônia, pessoal, ela é um clima que ao mesmo tempo que é quente, ele é úmido, né? É aquela coisa que a gente chama de quente e úmido. E aí a temperatura média lá vai chegar de 20 até 26 graus, podendo ser mais quente que isso, ou até mesmo mais frio, dependendo da época do ano e tudo. A Amazônia ela vai ocupar, né, a grande parte do Brasil, quase a metade do país, ou seja, 49% do nosso território nacional, ele é ocupado pela Amazônia. Já no que diz respeito, né, à vegetação da Amazônia, ela vai estar dividida em algumas partes. Por exemplo, tem as matas, né, de terra firme, onde realmente ali não vai ter nenhuma inundação. Tem as matas de várzea, que é aquela parte que é inundada em boa parte do ano, mas em outra parte do ano ela não é inundada. E tem a mata de igapó, que é aquela parte, aquela mata onde é totalmente inundada quase que sempre, né? Sendo que também, né, além de dividir nessas três partes, há uma grande riqueza de tipos de árvores, formas de árvore, alturas das árvores da Amazônia. Os animais também, né? É uma riqueza enorme de fauna, né? No caso dos animais. Tem onça, tem jacaré, enfim, cobras. Espécies que ainda nem foram descobertas, né? Porque não tem-se ainda um estudo de 100% de todas as espécies, tanto de plantas quanto de animais da Amazônia. E aí, sendo que hoje a Amazônia enfrenta um grande problema, né? Que no caso são os constantes desmatamentos. E além de prejudicar, né, a mata, prejudica os animais, prejudica ali toda aquela vida ali naquele local acaba sendo prejudicada. Até o solo ele acaba sendo prejudicado, porque ele vai empobrecendo ali também, né, nessa exposição. Mas continua, claro, sendo o maior dos biomas e um dos mais belos, né? E falando em beleza, em biomas bonitos, né?
a gente entra aqui no bioma Caatinga, né? Eu, como bom nordestino e bom catingueiro, sou muito suspeito para falar da Caatinga, mas a Caatinga ele é um ecossistema genuíno e unicamente brasileiro, né? Ele é considerado, sim, o único bioma 100% brasileiro. Ele ocupa cerca de 11% do território nacional e tem um clima que vai variar, né? Nós temos um clima que é chamado de clima semiárido, porque a temperatura vai variando ali entre 25 e 30 graus. O índice de chuva, né? Que acumula no solo não é tão grande, vai ali de 300 até 800 milímetros, que é pouco, mas que é uma característica do nosso bioma. E aí, ao contrário do que as pessoas pensam, né? Que a caatinga ela é pobre, é isso tudo. A gente pode até ver nessa foto que demonstra que não é isso que as pessoas pensam, né? Apesar das árvores da caatinga ela passar a parte de seca do ano ali, né? Como se estivesse morta, na primeira chuva você já vê a caatinga toda verde, né? Com os animais vindo ali ao encontro dessas plantas, os pássaros, né? Então, é um bioma muito rico sim. E apesar do solo ele não favorecer muito a agricultura por falta, né, primeiramente da questão das chuvas, mas também por ele ser raso e pedregoso, algumas localidades é possível encontrar o solo mais profundo e bastante fértil, e aí também é onde entra, né, os lugares irrigados, com irrigação, que são bastante investidos na agricultura e que dão bons resultados sim. Então, nem mesmo o solo sendo raso e pedregoso em boa parte do lugar da Caatinga faz com que esse bioma seja pobre, como as pessoas pensam, né? A vegetação ela vai ser composta por plantas arbustivas. Geralmente as plantas da Caatinga ela vai ter o caule um pouco mais fino, emaranhado e tudo. Mas também é, essas plantas elas possuem a grande maioria uma força, né? E uma grande adaptação à seca, onde elas se adaptam ali no período que está bastante seco, elas perdem as folhas, ficam ali com aquela, né, aquela característica de morta, mas ela não está morta, ela está só economizando recursos, né, a água e tudo. A caatinga ela tem uma grande riqueza de espécies de animais, seja aves, mamíferos, répteis, peixes, né? Como você pode ver nessa foto aqui, né, dos animais. Temos aí onças, veados, gambá, enfim, a diversidade de aves também, animais pequenos, animais grandes. Então, quando alguém disser a vocês que a Caatinga é um lugar pobre, pode ter certeza que essa pessoa está bastante errada. Não é. No entanto, a Caatinga ela possui uma grande área suscetível à desertificação, né? Isso porque entra, né, a parte de pessoas que tiram ali as árvores, né? Acabam abrindo clareiras ali porque usam árvore para fazer carvão, fazer alguma outra coisa. Então isso vai acabando devido ao solo também já ser raso e a falta de chuva, vai acabar ficando deserto aquele lugar, né? Sem crescer outras árvores que fechem aquele espaço, fazendo com que as espécies de animais e até mesmo de vegetais, né, sofram esse risco de extinção. Né, vão representando, essa desertificação vai representar esse risco para essas espécies. Porém, não é? Existem diversos lugares aqui na Caatinga ainda muito preservados e muito pouco estudados também. Precisam aí, né, ainda vão ser estudados para que se conheça ainda mais a riqueza do nosso bioma, né? O único bioma 100% brasileiro. E aí, dentre esses biomas que a gente está vendo, né? Também temos o Cerrado. O Cerrado ele já cobre, né, uma parte também que é grande do país, ele cobre 22% do nosso território. O clima do Cerrado ele é quente, né, só que é, vai ser bem dividido entre o período de chuva e o período sem chuva.
A umidade relativa é muito baixa e 80% das chuvas se concentram entre os meses de outubro e abril. A temperatura lá ela é mais baixa do que na Caatinga, ela varia entre 20 a 26 graus. Os solos já são mais profundos, porosos, aliás, só que são bem ácidos, né? Porque contém alumínio, que é um elemento tóxico à planta. Por isso também que ele é um bioma de solo pouco fértil. Aí dá até ver nessa foto aqui que as árvores, né, são bastante baixas. Porém, ele também tem essa riqueza, né? Ele é um ecossistema que possui um potencial hidrológico por conter nascentes de grandes rios, como o próprio Rio São Francisco, o Rio da Prata, né? E outras bacias, sendo mais conhecido também, logicamente, o Rio São Francisco. E a vegetação ela vai se parecer bastante com a vegetação da savana africana e também da Austrália, né? Que são árvores baixas, bem retorcidas, possuem folhas grossas e raízes profundas, e por ser um ecossistema vasto em território, ele possui outros tipos de vegetação, né? Como vocês podem ver nessa foto aqui, né? Grande parte da vegetação sendo formada por gramíneas. São essas plantas bem baixinhas ali, tipo um matinho mesmo, mas também com árvores altas, né? Vamos ver aqui, e aqui também. Então, ela vai possuir regiões com características realmente de floresta. Já a Mata Atlântica, ela vai ocupar ali cerca de 15% do território nacional, e ela é ao mesmo tempo um dos ecossistemas mais diversos em espécies de animais e plantas, e um também dos mais ameaçados, né? E aí ele vai abrigar, né, mais ou menos uns 145 milhões de pessoas em toda a sua área de abrangência, né, em todo o seu território ali. E ele vai prover a essas pessoas, né, serviços ecossistêmicos essenciais. O clima da Mata Atlântica, que a gente chama de tropical úmido, porque ele vai ter grandes períodos de chuva e temperaturas bastante elevadas, né? Mesmo sendo um lugar que tem muita chuva, ele tem temperaturas bastante elevadas, né? Você entra nessa mata, como você vê nessa foto aqui, você percebe logo o calor intenso, né? Apesar de chover e de tudo, ali embaixo é um calor intenso, né? Junta ali o solo, as árvores, tudo, e fica aquele calor, aquela temperatura mais elevada. As formações vegetais, né, nesse bioma, elas são bastante variadas, porque ela vai conter desde florestas, né, até campos de altitude, manguezais, restingas. Também uma grande riqueza de animais, né, animais bastante conhecidos, como a gente vê na televisão, né, onças, garças. Já os pampas, ele é um dos menores, né, porque ele vai ocupar apenas 2% do território do nosso país, né? Ele se localiza na região sul do Brasil. Ele tem um clima temperado e ao mesmo tempo úmido, onde vai predominar, né, um relevo plano. Você pode ver que por imagens, como essa que a gente vê, tá vendo aqui que ele é bastante plano, né? O relevo dele é bastante plano. E aí nessa região é uma das únicas regiões do país onde as 4 estações do ano elas são bem divididas, né? Você vai perceber concretamente as 4 estações do ano passando. E aí a temperatura vai variar entre 13 a 17 graus. Tem bastante chuva, né? Chega até a 1.600 milímetros de acúmulo de água anual. E a vegetação é caracterizada por campos limpos, né? Grande presença de herbáceas, e os campos sujos, que é composto por arbusto e tapetes de herbáceas. Como você vê aqui nessa foto. Forma um grande tapete aqui de herbáceas, né? Plantas bem pequenininhas e algumas plantas maiores. Já
em relação, né, à questão de animais, ele vai abranger uma grande diversidade de espécies, né? Sendo aí cerca de 3.000 espécies de planta, 500 de árvores, 100 de mamíferos. Isso são dados relativos, né? Não quer dizer que concretamente tem esse número, mas é um dado relativo. E assim como em outros ecossistemas, esse também ele tem sofrido, né, por causa da progressão urbana, agropecuária extensiva, então, que acaba retirando ali espécies que são nativas para a alimentação dos animais desse ecossistema e introduzindo espécies exóticas, né, que é para a alimentação de outros animais, como gado, né, e vai acabando descaracterizando um pouco desse ecossistema, que já é um ecossistema pequeno. Né? E aí a gente, né, finalmente chega no Pantanal, que também é um território, é um ecossistema, aliás, pequeno, ocupando apenas 2%, menos de 2%, aliás, do território brasileiro, considerado o menor do país, né? Entre os ecossistemas, o menor do país. No entanto, é uma das maiores planícies alagadas do mundo inteiro. Né? Ele é localizado no centro-oeste do Brasil. O clima é predominante tropical estacional, onde as temperaturas vão atingir até 25 graus, podem chegar a 40 graus em algumas épocas do ano. Tem bastante chuva, onde o índice de água da chuva que acumula chega até 1.500 milímetros por ano. Tem uma vegetação bastante diversa, porque tem os cerradões, né, que são campos mais baixos, tem as florestas, cerrados, os brejos, mas o que predomina é a vegetação realmente rasteira, né, essa vegetação baixa. Já nas porções onde permanecem inundadas, né, por maior parte do ano, permanecem debaixo da água, a gente vê várias espécies aquáticas, sendo os peixes e as aves, né, um dos principais representantes da biodiversidade desse ecossistema. Além dessas, outras espécies também fazem parte desse bioma, né, como anfíbios, répteis, mamíferos e, lógico, várias espécies de plantas. Porém, também, como os outros ecossistemas, esse ecossistema ele sofre algumas ameaças devido à atividade agropecuária, né, que acaba avançando sobre essas terras preservadas e descaracterizando, não é? Tirando ali a característica natural desse ecossistema. Então, pessoal, isso é tudo, né? Espero que vocês tenham conseguido entender. Espero que vocês também se auxiliem no material que vocês receberam. Você pode assistir o vídeo várias vezes e o que for ficando em dúvida, você também pode colocar no comentário do vídeo, né? Eu fiquei com dúvida nisso. E a gente vê lá o comentário e responde, ok? Até a próxima.